Oi, pessoal, muito bem-vindos. Mãe Pode, comigo, Silvana Freire, hoje especialíssimo. Olha, gente, eu vou contar para vocês que há muito tempo eu estava querendo ter esse convidado aqui no Mãe Pode para trazer tanto conhecimento, compartilhar tanta coisa bacana com a gente. Ele que tem aí uma vivência de mais de 30 anos, vou arredondar quase 30, né? Na terapia e família. Ele é psicólogo, escritor, palestrante, autor de 4 livros e já aviso que está saindo o quinto agora em janeiro. Eu tenho o prazer de receber hoje, aqui no Mãe Pode, Alexandre Coimbra Amaral. Muito Oh, bem-vindo. que alegria que deu certo, né. Que Que bom. alegria que deu. Aproveitamos uma vinda a Salvador e a gente pôde estar junto. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Eu que agradeço, a alegria é nossa, né, de quem está acompanhando aqui o Mãe Pode, de ter esse papo hoje enriquecedor, né. Já trazendo aí um pouquinho dos livros, né, ele enquanto escritor, autor dos livros Cartas de um Terapeuta para seus momentos de crise, que inclusive virou podcast, Sim, A Exaustão no Topo da Montanha, Toda Ansiedade Merece um Abraço, que inclusive vai ter um relançamento que está na 8ª edição, aqui em Salvador, e De Mãos Dadas, também já lançado e que está no forno para sair em janeiro, A Esperança a Gente Planta. isso, Que delícia, exatamente. que maravilha. Quanta coisa para você compartilhar com a gente Quanta hoje, hein, Xande? coisa, quanta coisa. Voltar para a Bahia é sempre voltar para casa. Muito obrigado. Ah, que maravilha, que maravilha. Quero começar trazendo contigo, né, algo seu que é muito forte, que começou há 7 anos, que é um grupo voltado para homens, né. E Sim. quando a gente pensa nisso, como é que é um grupo para fazer essa terapia, para conversar com esses homens, como é que surgiu isso? Bom, Silvana, a vida do terapeuta de família é uma vida de tentar, encontrar esse homem para ele assumir a responsabilidade afetiva no cuidado dos filhos, né. Porque geralmente na terapia de família quem procura é a mulher, ou é a avó, né, a esposa, ou é a avó, ou é uma madrinha, ou é indicado pela professora. Você vê que, não são homens que orbitam em torno da terapia de família. Aliás, nós homens somos muito poucos ainda no universo da terapia. No Brasil, nós somos 12% de psicólogos. No último censo que eu tive notícia do Conselho Federal, que foi 2010, se não me engano, digamos que tem aumentado mais 10%, Uhum, mas ainda é 8 para 2, né, 8 mulheres para sim, 2 homens na cadeira do psicólogo. sim. E na cadeira do paciente, muitíssimo menos, né. Então, na ao longo dessas décadas aí trabalhando com família, eu sempre, senti falta de ter esse homem participando da sessão, contribuindo para a construção de reparações importantes na história da família. E, geralmente eu também faço muito terapia de casal, né, no casal eles vêm empurrados pela companheira, né, que acham que aquilo ali vai ser um horror, que vai terminar em separação e tal. Então, quando eu me mudei para São Paulo, há 7 anos, eu fiz uma proposta para a dona da clínica onde eu estava trabalhando como psicólogo. Naquela época não tinha nada virtual ainda, né, Aham. lembrar que isso foi antes da pandemia. Eu disse para ela: "Olha, eu quero montar um grupo de homens". Ela me olhou assim com uma cara assim, "esse troço não vai dar certo, né". Eu falei: "Pois é, mas vamos fazer, assim, mesmo que seja com pouca gente, sei lá, depois de um ano vai ter 10 pessoas, mas vamos fazer, a gente tem que começar esse movimento, conversar sobre as masculinidades, sobre jeitos de ser homem, como a gente Sim. transmuta essa forma de estar no mundo, acompanhando as histórias dos outros, eu acho que isso pode dar muito certo, e tal". Não tinha nada disso na época, meu grupo foi realmente pioneiro, e ela topou e no primeiro encontro tinham 37. Olha, e você imaginava que eu ser 10 E por e, ano, né? é, e aí, ali eu já entendi que aquilo tinha dado muito certo. Sim. Eu tinha pensado uma periodicidade mensal, na hora que eu vi aquele tanto de gente, em 5 minutos de grupo eu já falei: "Vai ser quinzenal". E é assim até hoje, né. Depois da pandemia a gente virtualizou os encontros e a gente não vai voltar mais para o presencial, porque a gente ganhou a universalidade do CEP. Então a Sim, pessoa pode acessar o link ali por de qualquer lugar do qualquer mundo, lugar. né, e temos muitos homens que moram fora do Brasil, que assistem o grupo na cama, tem um
cara que está na Nova Zelândia e que está correndo às 7 horas da manhã, porque é às 7 da noite, Aham. lá é 7 horas da manhã, e a gente vê ele correndo e ele fica assistindo o grupo É, eu no vi, celular. achei interessante que você falou assim: "Pode abrir a câmera, pode não abrir", né, Isso, e a pessoa tem esse direito desde que respeite que é um momento para que os homens estejam ali conversando e isso. trazendo e dividindo, né, e nesse momento de terapia. É, isso é muito importante, Silvana, porque, quando a gente vai entrar nesse mundo terapêutico, né, a gente se sente muito estranho. Então a gente acha que vai ser julgado, que vai ter apontamento do erro, Uhum, que a gente vai ser exposto, sim. que a gente pode ser humilhado, que a gente vai se sentir pior do que vai entrar, Uhum, né, saindo pior do que entrou, né. sim, Então, eu deixo muito livre para as pessoas chegarem do jeito que elas quiserem, sim. e tem gente que passa 5 encontros de câmera fechada, e lá no sexto, a pessoa abre e fala assim: "Eu quero falar". E não tem roda de apresentação, assim, a pessoa Aham, pode ficar ali de boa tranquilamente. só entendendo como é a dinâmica, Aham. e não raro esse grupo tem proporcionado também a possibilidade dos homens buscarem a sua terapia, Sim, sabe. sim. Porque ali vê, eh, Quebrar esse quebra esse paradigma, né. paradigma, quebrar essa resistência e depois procuram outro tipo de ajuda, Sim, né. Mas o maior objetivo do grupo é desconstruir machismo. sim. Esse é o maior objetivo do grupo. E a gente fala sobre todas as histórias masculinas, não só sobre paternidade. Fala de relação com o emprego, com o desemprego, com companheira, com a sexualidade, com Sim. o companheiro, porque também temos homens Sim, que não sim, se sim. identificam como heteroafetivos, temos homens trans, então também estamos falando de transição de gênero. Sim. Então todo mundo que se identifica como homem, não importa a orientação Aham. sexual, e também temos hoje pessoas de várias classes sociais, temos Sim. homens pretos, então a gente fala da masculinidade preta, diferente da masculinidade branca. Aham. Também já tivemos indígenas, então a gente vai, Bacana. pulverizando essas histórias, e Sim. isso vai dando para os homens, uma coisa que eu acho muito importante, que é sair da sua própria bolha, e a partir dessas histórias que são compartilhadas, você ir abrindo o coração para as Uhum. próprias emoções, para entrar em conexão emocional com outros homens, não só aqui na cabeça, Sim, e também aprender a lidar com a diferença, né? Que é sim. um tema, inclusive, do trabalho hoje, do mundo Sim, do trabalho. sim, 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 do dia a dia, né, do nosso dia a dia, é necessário, né. Tem algo que você traz também quando a gente fala do pai, o pai participativo, né, o que que é esse pai participativo hoje? Eu sempre digo assim, que é o pai sendo pai, né, realmente. E você trouxe em uma das suas falas, que eu estava acompanhando, o quanto isso impacta não só na relação ali dentro de casa, enquanto casal, do reposicionamento dessa família, a partir do momento em que esse pai, ele sim, ele participa, ele está ali, partilhando e compartilhando desse dia a dia e dessas tarefas e funções com os filhos, mas que isso também tem um recorte junto à sociedade, lá fora, sai do âmbito domiciliar e vai para a empresa em que ele trabalha, vai para esses outros ambientes, né. A paternidade no Brasil, ela é uma escolha, né? Ela não é um compromisso. Então, nós temos uma cultura muito permissiva para o abandono paterno e para a negligência paterna, né? Em nome do: "Ah, ele tem que trabalhar, ele tem muita coisa para fazer, ah, ele isso, ah, ele aquilo, ah, a mulher dele, fez tal coisa com ele". Então, o homem é visto como uma vítima do excesso de trabalho, de uma mulher que não o compreende, mas Uhum, ele não é colocado pela cultura como agente das próprias uhum, escolhas. uhum. Então essa infantilização e essa superproteção desse homem ao longo de toda a sua biografia constrói uma falta de responsabilidade afetiva, né. E na hora que ele chega na adultez, isso se, reverte em dificuldades com os relacionamentos, Sim, porque todo relacionamento pede responsabilidade, sim. E né, entrega, né. e entrega. Então, os homens muitas vezes chegam no grupo falando de, "Perdi relações amorosas importantes porque não consegui me colocar, porque não consegui me entregar, porque não consegui me responsabilizar". E agora no mundo do trabalho, também está tendo essa demanda de diversidade e inclusão. Sim. Então,
de se responsabilizar por um tipo de habilidade que não é técnica, mas Sim. de relacionamento. De Uhum. saber se relacionar com todo tipo de gente, de entender as diferenças humanas, perceber que não somos iguais, que nós moramos num país que segmenta as pessoas, que hierarquiza as vidas, que algumas valem mais do que outras. Então, se você tem uma equipe, um time diverso na empresa, você precisa ter consciência disso. Então, a paternidade, ela é um exercício que desloca o homem dessa biografia, eh, que separa ele da responsabilidade afetiva, e quando ele escolhe paternidade, ele vai aprender, às vezes pela primeira vez, a se responsabilizar afetivamente por um vínculo, Sim. né. Porque ele vai sim receber muito amor, vai sim, construir uma relação de intimidade muito profunda, mas ele também vai ser cobrado na responsabilidade dele. O filho vai cobrá-lo, né, porque o filho vai querer estar com ele, Uhum. porque quando a gente constrói um vínculo, Uhum. naturalmente a outra parte diz: "Eu quero mais, se Sim. é bom eu quero mais, Sim. se é bom eu quero continuidade, se é bom eu vou sofrer quando você se ausentar", Aham. né. Então, aí esse homem começa a fazer uma reflexão sobre renúncias, porque não existe paternidade e maternidade sem renúncia, né. Isso Sim. é uma escolha. Sim. Então você vai fazer uma escolha consciente do que você vai renunciar para poder abraçar aquele vínculo na sua vida. Então, Perfeito. isso é um pedaço da responsabilidade, e hoje, também na contemporaneidade, a gente tem nos casamentos heteroafetivos as mulheres dizendo: "Olha, não vai ser como na época da sua infância, eu também estou trabalhando, eu estou Uhum. exausta, eu tenho uma carga mental monumental para pensar num monte de coisa e você não vai só executar, Uhum. você também vai pensar junto comigo, você também vai nós também vamos ter que discutir aqui uma divisão mais igualitária das tarefas da casa, do cuidado com a criança, da reflexão sobre a vida, do trato com o dinheiro". Então, é muita transformação que está acontecendo ao longo, desses últimos, sei lá, 10 anos, Sim. né, e que tem impactado as rotinas domésticas. Então tem feito os homens, se repensarem muito. Sim. Isso não tem sido uma coisa fácil, tem sido uma coisa conflitiva, sofrida, porque, para um cara que vem dessa formação mais patriarcal, em que ele tem um monte de privilégios e a mulher se adequa a isso, e depois você passa a ter uma tensão entre essa Uhum. noção de Uhum. quem tem privilégio, quem não tem, e, Sim. né, transformar essa relação de poder numa relação mais horizontal, isso gera a necessidade de conversar, de admitir algumas frustrações, de Sim. aprender a renunciar, né. Então a paternidade está envolvida em todas essas transformações. A gente melhora a nossa responsabilidade afetiva com os nossos filhos, a gente melhora a nossa responsabilidade afetiva nas nossas relações conjugais e também nas outras relações da vida, na família, né, como filho e no trabalho, e como amigos e por aí vai. Então eu vejo essa paternidade como, uma espécie de laboratório de bons relacionamentos. Sim. Perfeito, perfeito. E isso muda essa conjuntura, né, quando a gente fala da terapia do casal e dessa família, essa família muda. Isso tem que ser muito claro, né, porque, Sim, assim, para nós mulheres, para as que gestam, né, a gente, como foi o meu caso, o gestar a gente já muda. A partir daquele momento a gente já está renunciando ao nosso corpo, às nossas mudanças, né. Eu me lembro, eu queria me alimentar melhor, eu queria fazer atividade física, eu queria cuidar dessa casinha, como eu melhor cuidei da minha vida, porque eu estava trazendo algo valioso, sim, né, então essa mudança já começa ali. Para o homem isso é diferente, muitas vezes isso começa ou porque o custo aumenta na casa, né, porque tem outras coisas ali isso. envolvidas, ou de fato quando essa criança chega. E ter a consciência de que isso muda, mas muda a posição nessa casa, nesse lar, e muito mais afetivamente, como você traz, do que financeiramente. Há um peso financeiro? Há. Quando a gente vê muitas vezes os casais dizem assim: "Não, não queremos agora porque a gente quer se planejar", e o homem sempre pensa muito nisso, né. No financeiro, como eu vou prover, eu não quero que falte nada para os meus filhos, mas que na verdade a relação é o que de fato acontece essa mudança, né, porque quando há essa união e essa equiparação ali entre o pai e a mãe, as outras coisas meio que se encaminham, né, e se encaixam. É, porque essa muito bem colocado, essa preocupação dos homens com a provisão, ela é ancestral,
ela não é de agora. Aham. Nós somos ensinados pelos nossos ancestrais que o nosso papel social é prover, acumular, Sim. né, acumular títulos, patrimônio, prestígio, bens, né, conquistas, Aham. cargos. Então, o homem tem essa formação cultural, de que ele precisa estar sempre querendo mais, Sim. nesse aspecto, né. Então, quando vem o filho, isso é um freio para essa história, porque, como é que nós vamos, compatibilizar esse desejo de expansão com a chegada de um filho Sim. que pede o contrário, que Uhum. pede introspecção, que pede envolvimento, Desacelerar, né. desacelerar, né, e que pede também, investimento financeiro, né, que a gente investe na chegada de um filho, né, em Uhum. todos os Uhum. aspectos, né. Mas até aí, a gente não está fazendo nada de diferente dos nossos ancestrais, Sim. né. O que está mudando é a gente não parar nisso, é isso ser um pedaço Sim. da história, né. O que mais que muda quando a gente fala da gravidez, por exemplo, né, é o homem participar da gravidez, né, se envolver com os processos, Sim. da mulher, entender o que está acontecendo com ela. O além de ir à consulta, né, porque ir à Isso, consulta foi lá, preencheu, mas é entender e saber o que é aquele terceiro mês, o que é o quinto mês, o que é que vai isso, mudando, né. isso. Porque tem uma transformação que é biológica, mas tem uma transformação que é profundamente psíquica, né. Porque, esse negócio de você ter uma outra pessoa dentro de você, que não é você, que é um outro, que está fusionado a você e que depois você vai ter que se separar dele, isso é uma viagem, é uma viagem, velho. Então isso mexe muito, Sim. né. E, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, são os hormônios". Não, não são os hormônios. Não são os hormônios, é a profundidade da experiência, né. E nós homens vivemos isso do lado de fora, Uhum. testemunhando isso, mas a gente testemunha o quê? A gente testemunha a narrativa de uma companheira. Sim. Então, para a gente poder acompanhar, a gente precisa ter tempo para conversar. Uhum. É simples assim, Sim. né. Então a gente precisa ter tempo para conversar, e não é só a palavra, escutar o medo, escutar o choro, escutar o silêncio, escutar o momento em que ela precisa ficar quieta, que Uhum. não quer estar com a gente, né, que ela quer estar só com o bebê. Então, todo esse momento aí da gravidez, ele já é um momento que, se nós, homens, eh, damos, vazão para esse envolvimento com a paternidade já nesse momento, a gente está dando espaço para essa companheira, manifestar toda a intensidade dessa experiência, porque a gente tem a nossa também, né. A gente não é só, testemunho da gravidez dela, Uhum. né. A gente uma pessoa que tem o direito e o acesso à própria sensação com essa chegada desse filho. Uhum. A gente está falando aqui de paternidade heteroafetiva. Se forem 2 homens, Sim. né, adotando um bebê, que nós também estamos falando de paternidade, tem outra história que é a espera, Sim. né. Sim. A espera dessa adoção, a luta com um sistema judiciário que ainda pode ser muito homofóbico, Sim. que pode, impedir ou dificultar a adoção, Uhum. né. Então tem uma série de ansiedades que acontecem nesses homens que estão pleiteando essa chegada desse bebê num lar homoparental. Mas voltando aqui para a história que você trouxe, né, da maternidade e da paternidade Sim. juntos num casamento heteroafetivo, na hora que o bebê nasce, a gente tem um dissabor inevitável, que é a diferença entre, como a mãe está sentindo a chegada desse bebê
e como o pai está sentindo, né? Porque se a gravidez construiu uma vinculação bem feita, essa mulher já tem uma história visceral com esse bebê. A partir do momento em que ele nasce, embora Freud nos relembre que todo bebê é adotado, porque a gente imagina um bebê e na hora que ele vem, né, a gente se assusta e fala assim: "Oxe, não era isso que eu tinha imaginado, era outro, então eu preciso aceitar esse daqui". É isso que o Freud diz, que todo bebê é adotado, Aham. porque você se desfaz das suas projeções, da sua imaginação, do seu Sim. sonho e acolhe aquele que a vida te deu, Aham. né. Isso acontece com o filho biológico e com o filho adotivo. Sim, sim. Mas, de qualquer maneira, a mãe, por exemplo, o bebê reconhece a respiração da mãe, os batimentos cardíacos da mãe, o cheiro da mãe, isso tudo já está dentro dessa Tá ali na vinculação dele. construção. Então, isso é uma espécie de contínuo dessa vinculação da mãe com o bebê e do bebê com a mãe, e o pai começa isso na hora que o bebê chega nos braços, né. Então tem um delay nessa história. Uhum. Por isso é que a gente fala, por exemplo, da licença paternidade muito maior do que 5 dias, porque Sim, aí, se a gente for pensar, a lógica seria o contrário, esse cara precisaria de muito tempo disponível, sabe, para romper com essa assimetria entre as 2 vinculações com o bebê e poder realmente aliançar essa vida junto com essa criança que sim. chegou, Porque né. ele tem que fazer escolhas, né, nesse momento, Isso, num país em que a gente vive, onde a licença maternidade é dada à mulher, né, se a isso, gente pensa lá que são aqueles a maioria 4 meses, né, você já diz que o aleitamento deve ser exclusivo até o 6º mês, mas você só tá de licença até o quarto, já isso, começa por aí, né. isso. E que esse pai tem apenas aqueles 5 dias. E eu me lembro, né, que bom que Marina escolheu chegar em dezembro, né, do dia 15 de dezembro, porque para ele é um período muito mais tranquilo, e assim, ele programou entrar de férias, então foi aquela coisa que pegou ali: "Não, já vem Natal, Réveillon, então eu já fico em casa e depois eu já entro de férias para viver esse momento junto com a gente", né, para entender como era essa dinâmica, para criar esse laço com esse neném que estava chegando, com essa neném, né, tanto que assim, eu digo, a primeira fralda da minha filha, Alexandre, eu troquei, ela tinha 18 dias, porque eu tive cesárea. E era uma dor que, meu Deus, eu levantava, mas ali com ela, e ela ali na cama, então e ele estava ali ativamente o tempo todo. O primeiro banho eu dei com 30 dias, que foi Isso. quando ele já estava trabalhando, e ainda assim ele vinha em casa e dava o banho, Sim, né. Mas assim, veja o movimento, e aí você pensa num país que nem todo mundo tem esse lugar privilegiado, né, sim, de ter um emprego, de ter ou a sua empresa, ou enfim, de conseguir tirar esse período, esses 30 dias, 20 que seja, ele tirou 20, né. Então assim, tirar esses 20 dias, 30, 2 meses que fossem, para estar junto com esse bebê, com essa esposa, construindo esse laço, né, pensando que hoje a grande maioria sequer tem uma carteira assinada, sequer né. tem uma carteira Então, assinada. é aquele homem que a criança nasce e ele está pensando no dinheiro que está perdendo porque está ali, né. É muito Exatamente, difícil é muito equalizar isso. difícil, muito. Por isso é que a gente, assim, paternidade e maternidade, né, é um assunto que não é só privado, ele é um assunto público, né. Perfeito. Isso tem a ver com a construção de um país, né. Quando a gente estuda esse tema ao longo da história, né, dos países, a gente percebe, inclusive, por exemplo, que nos países escandinavos, eles têm práticas de 1 ano de licença, que o Isso. casal, escolhe quanto para a mulher, quanto para o homem. Eu estava lendo sobre Por isso, exemplo, entende? e Então, são eu achei países que incrível. reconhecem que isso é importante, que não é só para a Igualmente, família. exato, e que o melhor que essa família pode escolher, né, a mulher Sim, de repente dizer: "Não, eu volto a trabalhar antes e você fica mais tempo", né, então perfeito. sim, porque isso, gente, não só para deixar bem claro para as pessoas, isso não é um país bonzinho. Ele também está pensando economicamente. Porque se você faz uma conta de política pública, tem pesquisas que mostram hoje, Silvana, por exemplo, que quando a gente investe, nesse tipo de política, por exemplo, de licença paterna, né, a gente está investindo no vínculo desse cara com esse bebê, e isso longitudinalmente, quer dizer, a partir
contando tempos e tempos depois, isso vira mais saúde para a família, menos hospitalização, sabe? Mais experiências de cuidado, né? Então, pai mais vinculado com seu filho, ele está atento mais rapidamente às coisas que acontecem com ele. Então, antes de virar um grande problema, ele já está sensível àquilo, ele já faz ali uma gestão daquele problema, aquilo não precisa virar uma grande bola de neve, que depois pode virar uma coisa num hospital, por exemplo, ou numa internação psiquiátrica lá na Uhum. frente. A gente faz promoção de saúde quando a gente tem vínculo bem estabelecido, né? E essa vida que, como você muito bem lembrou, né, das pessoas que cada vez menos têm carteira assinada, né? Uhum. A gente tem falado nas sociedades ocidentais na uberização do trabalho, né? Quer dizer, que é um trabalho em que você ganha se você trabalha, se você não trabalha, você não ganha, você não tem direito, você não tem acesso às coisas que, inclusive, até muito pouco tempo tínhamos. Então, isso vulnerabiliza os vínculos dos adultos com as crianças, né? Isso também é um problema para a gente lidar na sociedade. Sim, porque, acaba mexendo como um todo, né. E isso, assim, trazendo essa coisa da nossa cultura patriarcal, desse homem machista, de tudo que a gente traz nessa ancestralidade, né, falar em dinheiro, falar em faltar dinheiro é algo que mexe muito com a mente Mexe, deste homem, né, mexe, mexe. hoje ainda. Ah, sem dúvida. E da mulher também, né? A Sim, gente tem que pensar que mais de 50% dos lares brasileiros são monoparentais, liderados por uma mulher. Ou sim, seja, nós temos inúmeros, inúmeros milhões de crianças que são filhos de mãe solo, sim. né? E que são filhos de mãe solo não porque elas fizeram fertilização in vitro, eh, perdão, mas porque a gente também é um país recorde de abandono parental. Então, já que a gente também está falando de paternidade, a gente também está falando de uma cultura no nosso país em que homem, quando vira pai, ele não necessariamente se responsabiliza pela eternização desse vínculo. Uhum. Quando a gente recebe um filho, a gente fica muito assustado e fica muito vulnerável, porque a gente fala: meu Deus, a partir de agora, tudo que acontecer na minha vida, de bom, de ruim, todas as decisões que eu tomar, ou todas as minhas omissões, isso vai impactar na vida deste ser aqui. Isso é verdade, Uhum. né? Uhum. Então, por isso que a gente fica tão assustado com essa experiência de criar um filho, e isso não passa nunca. Né? Esse medo, ele é parte do jogo, não, É, não tem é, cura é, para esse é. medo, né? Então A é gente vai impressionante. lidando com ele. Depois que a gente pega uma gripe, que já tem filho, você diz: "Não, e não pode acontecer nada comigo, não pode, não pode, porque Isso, agora eu não posso". isso, Então, assim, isso, tudo se torna numa proporção muito maior, né, isso. quando a gente fala assim, e é um fato, né. É. Então, essa experiência, né, da mulher sozinha cuidar de um bebê é uma experiência Uhum, muito dura. uhum, uhum. Porque, primeiro, porque ela é alvo de preconceito social, Sim. né? O filho dela não é visto da mesma forma que os outros. Ainda existe esse preconceito com a Uhum. mãe solo. E segundo, que a exaustão dela não é dividida com ninguém, né? O cuidado, a preocupação, o pensamento, né? Porque quando Uhum. tem um casal, a pessoa pensa ali junto, Sim, né? sim, sim, E uma coisa é uma mulher que decide ter um filho sozinha. sim, Isso, de uma certa forma, ela se prepara para isso. sim. A outra coisa é uma pessoa que decide ter um filho porque tinha um E parceiro que de e repente apostou naquele parceiro como pai do filho. sim, Isso é sim, uma outra história. Então, ela sim. também está elaborando um luto ali, Uhum, enquanto o cuidado com uhum. o filho não para, Aham. né? Enquanto aquela criança tá E ali tá exigindo ali. cada vez mais. Então, esse tema do abandono paterno é um tema assim crucial da gente conversar sempre. Sim, sim. Inclusive, trazendo aqui no podcast, né, eu estava conversando essa semana, trazendo esse tema da paternidade, e uma pessoa que estava acompanhando, né, ao vivo ali, comentou justamente isso, falando que difíceis são os filhos que são órfãos dos pais vivos, Isso, né, dos pais que isso, estão ali, e dos pais que muitas vezes tem aqueles que saem do lar e fazem esse movimento mesmo, e tem aqueles que estão dentro de casa, mas não são pais. São isso, marido, são isso, provedores, são chefes do isso. lar, mas não são pais.
Isso, quando a gente começa a falar de mãe solo, vou te contar uma história. Eu gravei um episódio ainda na primeira temporada do podcast, acabei de terminar a sexta temporada, então já tem um Aham. tempinho isso. E era uma carta de um cara que falava da experiência de ser filho de uma mãe solo, Hum, né? E quando um episódio trata desse tema, eu espero que venham outras pessoas que tenham experiências semelhantes. O hum, que eu mais recebi de comentários sobre esse episódio foi: agora eu entendi o que eu sinto, mesmo estando casada, olha aí. sabe? Então, e ali eu entendi uma outra coisa, a quantidade de mulheres que se sentem mãe solo Sim, dentro de um casamento sim. supostamente em que existiria uma parceria, Uhum, né? uhum. Então essa presença ausente que você nomeou, né, Sim. desse pai, isso não era uma coisa que era cobrada da geração dos nossos pais, por Uhum, exemplo, uhum, né. uhum. Mas hoje já você vê que já existe uma dimensão cultural em que as crianças estão falando: "Tá faltando pai aqui", Sim, né. Porque embora a gente pudesse se conectar com essa dor, se a gente fosse comentar isso, o mundo ia falar assim: "Nossa, mas ele paga suas contas, ele paga a sua escola, exato. ele tá lá trabalhando para vocês terem uma vida legal", né. Hoje o discurso já está começando a mudar, né. Sim, sim. Então já tem, eh, uma pressão dos próprios pares, né, Uhum. porque homens que estão assumindo mais a sua paternidade são um espelho quebrado para esses caras que não assumem. Então eles Sim, olham para esses caras, sim, começam criticando, faz zoação, mas no fundo aquilo ali é uma dor, sim. né. O que que eu poderia estar fazendo com meu filho que eu não estou fazendo? Exato, né. E assim, a gente vê, né, a gente observa e a gente vê em aniversário de criança, a gente vê no médico, né, você tá lá, quem tá com a criança 80% das vezes é a mãe. Num aniversário, muito mais, é algo que, me choca, cada vez que eu vou pra um desses de amiguinhos da minha filha ou do dela mesmo, assim, da quantidade da mãe que vai com a mãe, da mãe que vai com a sogra, da mãe que vai com a babá, e desse pai, às vezes não pode, mas muitas vezes pode sim, mas acha que, é aniversário de criança e não quer estar ali, não quer conhecer os amiguinhos do filho ou da filha, não quer compartilhar, não quer criar aquela memória, né, de carregar o menino 10 vezes para descer ali o negócio, "Vai filho de novo, vai", Isso, né. Então assim, porque educar isso. dá trabalho, né, Dá Alexandre. trabalho, dá trabalho. Sim, Dá trabalho, assim, e é muito eu fico triste quando eu vejo essas coisas, sabia? sim, Eu fico muito triste, porque eu vejo, assim, esse cara não sabe o que ele está perdendo. exato. Ele não sabe o que ele está perdendo. Porque junto do trabalho Uhum. que dá a criar um filho, tem uma expansão da alma que vem para esse homem, que amplia as perspectivas dele de sentir a vida. Então, quando a gente entra nessa viagem, a gente ganha um expansor de consciência. A paternidade bem vivida é um expansor de consciência, porque eu passo a prestar atenção em coisas da vida que eu não prestava, né. Se eu estou ali com meu filho observando o prazer dele em descobrir a formiga, sabe, carregando uma planta, né, muito maior que o peso dela, Sim, eh, eu passo, por exemplo, a pensar assim: quando eu não estiver com ele, que coisas do mundo eu posso prestar atenção para apresentar para ele, sim. de um jeito diferente. Aham. E não pensar só na planilha, só no boleto, só na, sabe? Uhum, uhum. Então eu abro a minha visão de mundo, me transformando realmente nesse anfitrião. Sim, eu sou um coração que vou apresentar o mundo para o meu filho. Isso é de uma beleza, porque a gente resgata tanta coisa, É. né? Somos nós meninos que ainda moram dentro de nós, esse menino que a gente foi, que volta e brinca junto, Uhum, sabe? uhum. Que, e não só na infância, né? Eu hoje tenho 3 filhos adolescentes, 2 adolescentões, assim, de 17, 15, e um fazendo a transição para adolescência, fazendo 11 anos. E eu tô apaixonado
pela condição de pai de adolescente. Eu nunca imaginei que eu fosse viver isso. De ser tão legal, né, De e de ser ter mas, maravilhoso, mais assim, legal do que na infância. olha aí, mas assim, o pai do adolescente é aquele pai que foi pai da criança, né, Sim, então que construiu isso, que isso, esteve ali. isso. E isso é um ponto muito importante, porque quando chega lá na frente, né, que passou ali aquela infância, passou a adaptação na escolinha, vai passando, vai passando muito rápido, né, Uhum. e que essa criança, aquele bebê de ontem, vira aquele adolescente problemático, né, é porque lá atrás não houve talvez essa construção, né. É, a gente quando a gente foi adolescente, e as gerações anteriores também, a adolescência se colocava como esse lugar em que o que a gente mais queria era estar longe de casa, longe da Uhum, família, uhum, para construir a nossa, autonomia. uhum, E essa sanha de construção de autonomia acontecia porque a gente não se sentia pertencendo àquela cultura. uhum, A gente se sentia julgado, a gente se sentia violentado, né. Então a gente está fazendo uma transição de cultura familiar na criação dos filhos, nessa geração pela primeira vez, diminuindo o tom do autoritarismo, né. E isso está fazendo uma construção de vinculação da criança com a família, que chega na adolescência, eu não tinha clareza sobre isso eu estou sacando agora, uhum, né. Chega na adolescência, eles querem sim pensar na vida deles, eles querem pensar no projeto de vida deles, eles querem pensar em tudo que a adolescência tem de beleza, uhum. mas eles também querem estar em casa. Sim, Sabe? A sim. adolescência não é esse momento de quando essa infância, vive a vinculação boa com os Hum, adultos, a adolescência não é ruptura. A adolescência é separação, ida para o mundo, experimentação do mundo e retorno para casa. uhum, Então, essa nova adolescência sim. é um prazer, porque a gente vive, assim, as melhores conversas. As conversas mais legais. Eu estou tendo conversas tão maravilhosas com os meus filhos, que eu não imagino, eh, que eu poderia passar essa vida sem viver isso, Aham. sabe. E assim, quando você me falou, né, da idade dos seus filhos 10, vai fazer 11, né, 15 e 17, eu falei assim: "Vamos falar sobre isso", é porque a infância desse, agora que vai fazer 11, é completamente diferente desse de 17 que hoje tá nessa adolescência tão bacana, compartilhando tanto com você, né. E a gente traz essa diferença, como você trouxe agora e muito bem isso, que é pela primeira vez, talvez, essa geração não tenha aquele autoritarismo, né, da autoridade do autoritarismo. Então, assim, de se estabelecer conexões de uma forma diferente, né. Isso, isso. Essa essa experiência da diferença entre um filho de 17 e um de 10 na cultura atual, isso é tão notável, né, porque em menos de 10 anos, por exemplo, já nos transformamos completamente em relação ao mundo digital, Uhum. nos transformamos completamente em relação à noção de gênero, né, as questões da sexualidade. Sim. Então a forma como eles estão entrando na adolescência e entendendo, assim, de uma maneira eh, muito do lado de dentro, de Uhum. quem está vivendo isso ali na escola, com os amigos, né, que eles estão entendendo, sobre essa questão de protagonismo feminino, protagonismo negro, Uhum. né, Uhum. as identidades trans, tudo Sim, isso está rolando na escola, sim, sim. né. Então, a notícia que às vezes algumas camadas da sociedade escutam bem longe, os nossos filhos estão vivendo ali na escola. Sim. Então eles trazem isso, e são belíssimas conversas sobre, novos paradigmas, novas formas de perceber o mundo, de incluir a Uhum. diferença, de ser diferente, Sim. né. Então, eu acho que a gente está vivendo uma ebulição cultural muito bonita, e os adolescentes eles estão trazendo isso como pergunta, como Sim. pauta do debate, basta que a gente tenha espaço para conversar com eles. Sim.
E a escola também vem mudando, né. Se a Sim, gente pensar, assim, naquela escola que a gente tinha lá aquele formato muito mais tradicional, né, isso. e hoje a gente tem outros formatos, se a gente pensar na forma de educar dessa criança, desse adolescente enquanto protagonista, Sim, né, dando cada vez mais autonomia. Então, assim, eu estava conversando semana passada, né, e nesse momento de escolha, de adaptação de escolinha, enfim, e assim, achei muito legal que eles falaram: "Não, o lugar que vai escovar o dente, a pia é do tamanho, né, da altura dela", então, assim, para dar essa autonomia e a modificação de coisas que eram muito fortes, que a gente tinha, muitas escolas ainda têm, né, mas o Dia dos Pais, o Dia das Mães, hoje muitas instituições já trazem o Dia da Família, justamente pensando nessa família plural, né, pensando que esse formato de família hoje mudou. Você não tem apenas um homem e uma mulher formando isso enquanto família, você tem diversos famílias diversas, né, então, também a escola está olhando para isso e acolhendo isso de uma forma que fica muito mais confortável sem para todo dúvida. mundo, né. É, a escola que não está fazendo isso está ficando para trás, Exato, né, exato. porque, isso está mudando inclusive como, uma requisição das próprias famílias da escola, Sim. né. Então, a gente percebe na natureza, a diversidade é o que garante a sustentabilidade, né. A floresta amazônica não é essa pujança que ela é à toa. Uhum. É porque a biodiversidade que está ali dentro é o que sustenta aquela floresta de todo tipo de intempérie, inclusive da violência praticada por nós humanos, Sim. né. Então, em qualquer instância da vida, abrir para a diversidade é ampliar a capacidade de sobreviver às dores de existir. Uhum. Então, quando a gente abre uma escola para diversidade de todos os níveis, né, a gente está apoiando essas crianças a se fortalecerem entre elas, em primeiro lugar, poder construir conexões, uma habilidade relacional muito mais profunda e mais milimétrica de Uhum. saber o que eu posso falar com uma pessoa, o que eu não posso falar com outro, como é que esse aqui reage, como é que aquele aprende, como é que esse não aprende, como é que esse gosta de brincar. Isso é uma forja de uma comunidade, que lá na frente tem tem predição para a gente pensar em relacionamentos afetivos, Sim. com mais inteligência emocional, em que as pessoas possam se escutar melhor, Uhum. uma noção melhor de convivência no trabalho, não assédio, né, com mais respeito, com outro Aham. tipo de hierarquia sendo vivida entre as pessoas, mas sobretudo, se a gente for ampliar para a sociedade, Silvana, a gente está falando de uma sociedade que, eh, permite que as pessoas sejam cada vez mais quem elas querem ser, Perfeito. né. Isso tem a ver com o critério mais restrito e estrito, eh, e amplo e diverso de saúde, né. Assim, se a gente saúde parece uma coisa muito grande, assim, como um conceito, mas se a gente diminui, assim, qual é a coisa mais importante para a pessoa ter saúde? Ela ter direito de ser quem ela é, Sim. né. Então, se eu vivo num mundo que não me reconhece, aquilo, gera um sofrimento que pode ser desde um sofrimento psíquico, né, de eu me Uhum. sentir Uhum. excluído, Uhum. até uma ameaça de vida, Sim. né, de perder a vida. Uhum. Né, Uhum. como a gente sabe que no Brasil existem pessoas que estão na mira do tiro, o tempo Sim, inteiro, sim, por não sim. serem reconhecidas como elas são, né. Então, essa essa abertura para a diversidade nas escolas, na família, na comunidade, isso produz saúde comunitária. Isso produz um espaço de expansão de possibilidades, Sim, né, porque se eu me considero bem aceito no espaço, sim. eu me sinto mais no direito de sonhar. Quando uma criança e um adolescente perdem a capacidade de sonhar, a gente está diante de uma urgência. Eu acho que a gente tinha que parar tudo, sabe? Sim. A gente tinha que parar o mundo diante da ausência do sonho em uma criança ou um adolescente, sabe? Infelizmente, a gente normaliza isso, Hum. né, como cultura. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui é uma é uma é uma revolução
que a gente pode fazer, por exemplo, não somente a partir disso, mas, por exemplo, a partir dessa assunção, dessa responsabilidade dos pais no cuidado com os filhos. Sim, perfeito, perfeito. E assim, tem algo que a gente traz, e quando você fala isso do sonho, né, dessa criança, é pensar também em como essa sociedade está se comportando hoje, né? E que a gente fala que está todo mundo ansioso, de que o tempo está passando muito rápido, de que não deu tempo, de que o dia parece que tem tantas horas, né? E assim, o seu livro, né, que toda ansiedade merece um abraço, né? Esse olhar mais atencioso, mais receptivo, mais amoroso, talvez, para essa ansiedade, para a nossa e para a do outro também, para desacelerar, de repente, um pouco tudo isso? Você tem toda a razão. Esse livro nasceu de um incômodo. A editora Planeta, que é a editora em que eu publico os meus livros, ela pediu para eu escrever um livro sobre ansiedade. E aí eu fui ler o que estava publicado, Uhum. porque eu escrevo livros para a população geral, não é leitura técnica, Aham. né. Então eu fui ler o que estava disponível sobre ansiedade e eram livros que estavam fazendo uma leitura sobre ansiedade, muito individualista. Assim: "Ah, se você é uma pessoa ansiosa, vá lá, faça terapia, tome seu Rivotril e não me conte seus problemas", Uhum, uhum, sabe? uhum. Vá Como se tratar, vá né, vá tratar. tratar. Isso. E eu achei isso um paradoxo, porque, se a gente for pensar como o mundo está estruturado hoje, não só o Brasil, Uhum. a gente tem uma aceleração da vida, Sim, né. sim. Aquele vezes 2 do WhatsApp tem um capítulo do meu livro que eu falo disso. É. O vezes 2 do WhatsApp é uma metáfora da nossa vida, Exato. porque a gente não tem tempo para escutar a voz de quem a gente ama, na velocidade, na cadência dessa voz, né. Perfeito. E você já não escuta aquela pessoa, né, já é uma outra pessoa falando ali acelerada, Exatamente, você não né. escuta a pausa, você não escuta a voz Exato, embargada, exato. isso tudo faz parte da mensagem, Sim, sim, sim. E né. e assim, a pausa é um dos principais pontos, né. A Sim, pausa, a respiração, eu sim, enquanto comunicadora, né, a gente fala muito não é sobre isso, que verdade? é exatamente ali que você traz sua emoção, Isso, né. exatamente. Então, essa aceleração da vida, o que que ela está produzindo? Nós terminamos o dia com a sensação de débito. A gente é uma lista de coisas a fazer que nunca fecha, né. Parece que você tá sempre devendo. Tô Sempre lembrando da devendo. lista que eu fiz domingo, Marina cochilou, aí eu peguei meu caderno, né, que eu pra isso eu gosto de caderno, né, não gosto de celular e tô ali, ó. E aí fui botando não, aí fui botando assim, segunda, aí vai. Aí fui botando, daqui a pouco eu virei a página, eu tan, 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 responder, Isso, até tinha que me botei até coisa que eu tinha que responder. Responder o e-mail, isso, revisar exatamente. gente, eu falei assim: "Meu Deus, o que é isso?", né. Então, isso a gente chama de saturação social do eu, ou Aham. seja, a gente tem vários papéis sociais Sim. em que a gente não consegue cumprir o que a gente gostaria. Então a gente chega pedindo desculpa para as pessoas: "Desculpa, Silvana, eu não liguei para você no seu aniversário, minha vida está uma loucura". Antes da gente dar "oi, tudo bem", a gente já vai pedindo desculpa, a gente bota a mão na cabeça. É, é. Então, isso está gerando ansiedade. É Aham. essa aceleração da vida e essa sensação de que o meu tempo não é suficiente para eu nutrir o que eu gostaria dos meus papéis sociais, das minhas Uhum, relações, dos meus uhum, afetos, dos uhum. meus desejos, isso vai me dando muita ansiedade. Então, o que que esse livro está vindo dizer? Que a ansiedade não é um fenômeno necessariamente psiquiátrico, ele é um fenômeno cultural. Uhum. Ele é o resultado desta forma de vida contemporânea. Sim, Não tem jeito sim. de você viver nessa época histórica e não ter ansiedade. É porque Toma a sua, toma a minha, cada um pega a cada um sua pega dose. a sua É, porque se a dose. gente pensar lá atrás, né, por exemplo, assistindo televisão, você tinha que esperar o comercial, Sim, né. Eu, enquanto isso, criança, estava lá sentadinha vendo meu desenho, eu tinha que esperar o comercial. isso, Hoje, o que é que eles fazem? Pula. Pula no celular, pula na tela, porque tá ali nas plataformas todas digitais, né, tá aqui no YouTube. Então, rapidamente, aquela propagandinha ali, pulou. Então você não espera nem isso. É uma sociedade e o meu medo, assim, enquanto mãe agora, né, e dessa orientação nessa infância, que são crianças que já nascem sem saber esperar, isso, que já nascem com o dedinho correndo ali aquela parte do que ele não quer ver, ou do áudio acelerado do celular, né, ou do não esperar, às vezes a pessoa chegar em casa: "Ligue agora, eu quero ver agora", ou o pai ou a mãe, ou enfim, né, isso. daquela necessidade da urgência.
que é muito diferente do que a gente tinha, do que eu tinha na minha época, do que o que você tinha. Então, é como você falou, a própria sociedade coloca recursos para que a gente não espere. Você não vê Isso, mais ninguém parado na frente de um exatamente, elevador, esperando exatamente, o elevador. Tá todo mundo ali, ó, querendo fazer alguma coisa, querendo resolver alguma tarefinha do dia. exatamente. Isso para mim é a maior tragédia do nosso tempo. Você acabou de descrever. A gente não tem espaços de vazio. Perfeito. E a ansiedade, ela nasce da falta desses espaços de esvaziamento. Do Sabe ócio. aquele do ócio, daquele momento em que você não está pensando em nada, Sim. você está só relaxando. A gente criou uma noção de otimizar o tempo, então a gente lava a louça escutando podcast, a gente, Tá no dirige, engarrafamento escutando podcast, e por aí vai, e por entende? A aí gente vai. faz essa Sim, sobreposição de sim. tarefas e a gente não tem nunca a cabeça É, porque esvaziada. não há deitou no deitou ali no sofá pra descansar: "Ah, não, não quero ver um filme, não quero não". Isso, Pega isto aqui e aí pronto. isso. E aí a sua cabeça já tá ali, Já está ali. né. Não há esse E é aí raro você pois ver é, alguém assim aí aleatório, né. Pois é, aí o que que acontece? O cérebro não vira Globo News, nunca desliga. Sabe Exato, assim? exato. Isso perfeito. Nunca desliga aquela Nunca coisa desliga. trrr, e dá essa sensação, Dá essa né. sensação. Então, assim, quando a gente pensa nas crianças de hoje, e eu com minha filha, é engraçado, né, 1 ano e 7 meses, e aí quando ela quer a coisa ali aí eu faço assim, eu falo: "Meu Deus, tenho que ensinar essa menina que as coisas não são na hora, né". A gente já tá aquela fase de evitar tela e tal, e aí eu faço assim: "Filha, calma, vamos aprender a esperar, ó. Respira", e fico assim pra ela, respira, eu digo que se ela pegar esse time, né, a gen eles já nascem com muito mais agilidade, né, eles já pegam as coisas no ar, então assim, vamos tentar aprender um pouquinho a esperar, senta aí que eu vou fazer o lanche agora, Pois né. é, o que que rola, por exemplo, da preocupação com a ansiedade nisso, né, por isso que eu falo Aham, que ela merece um abraço, porque se tá todo mundo nesse funcionamento, sim, a gente pode fazer um tratamento coletivo da ansiedade, que começa por uma desconstrução da vergonha de ter ansiedade, da sim, culpa de ter ansiedade, sim. do medo de ser julgado por ser ansioso. E o também teria aí o não cobrar do outro essa urgência, porque, por exemplo, falando dessa coisa do WhatsApp, né, Sim, antes tínhamos lá a ligação, você ligava, estava em casa, atendia, não estava, ligava depois, de noite, todo dia, estava tudo certo, ninguém morreu por causa disso. Agora, a pessoa te manda uma mensagem às 9h, se isso, deu 30 minutos e não respondeu, ela já está mandando outra, ou já está te ligando porque você isso, não me respondeu ainda, né. isso, é. Então Tá se assim achando menos amada por você, isso, né. exatamente. Então, também é de cobrar menos, talvez, do outro, Sim, diminuir fazer essa novos expectativa da tipos de a urgência, novos tipos de sem acordo. dúvida, fazer novos tipos de acordos, né, Uhum, entre as uhum. pessoas. Eu acho que isso é absolutamente contracultural Sim, hoje, sim. né. Então, são acordos que a gente faz no miudinho, ali, Hum. com cada relação, sabe. Então você vê, por exemplo, hoje, gente escrevendo no status do WhatsApp: "Eu não respondo na hora". Já viu isso? Já vi. Então, isso é uma contracultura necessária, Sim. né. Isso tem que chegar no mundo do trabalho também, Sim, sim, sim. porque, definir a fronteira mais nítida entre, a partir de onde eu não tenho mais obrigação de responder às Sim, demandas do trabalho, sim. né. Não tem muito tempo isso, Silvana, a gente saía de férias e a gente se desconectava, tirava o Completamente. plug da tomada e a gente só voltava a pensar no trabalho na véspera Sim, de voltar. sim. Hoje as pessoas ficam recebendo notícias do trabalho pelo O WhatsApp. tempo todo. Isso não é tirar férias, né. Então esse funcionamento, ele é enlouquecedor, Sim. né. Ele é enlouquecedor e ele é muito ansiogênico. É porque tem até grupo de trabalho, né. O grupo do trabalho, Isso, aí às vezes vocês: "Ai, vou sair de férias", "Não, não vou isso, sair do grupo não, vou ficar aqui no grupo, mas isso, eu tô, não, eu tô", né. isso, Então tá, de certa forma tá, exatamente. É, né. Então é aquela coisa, aquela necessidade ali o tempo todo disso, né. Eu há muito tempo tirei aquela coisa de visualizado, né, que eu acho sim, terrível também, visualizou, não visualizou, porque aí também já gera uma expectativa, ela viu, mas não respondeu, então nunca vai saber se eu vi, mas assim, sim, são recursos que a gente tenta para não viver com aquilo ali, né, com sim, aquela coisa, até porque hoje, pensando em pais de crianças, de bebês, enfim, e nessa etapa, a criança tá ali, ela vive o seu tempo inteiro com aquilo na mão, né, então como é que a gente vai explicar para ela que ela não vai estar com aquilo na mão, né. E assim, pensando nessa coisa da ansiedade, apesar das crianças de hoje terem, né, essa aceleração, parece que elas já nascem mais aceleradas, até conversando com o Alessandro Marin Pietri aqui, ele deu um exemplo muito bacana, que foi do bolo. Tanto do bolo quanto da camisa, né, de lavar a roupa e que a criança tem que saber que lavou, foi para a máquina, tirou, estendeu, vai secar, assim como no bolo. Vamos fazer o bolo aqui, esse bolo ele vai para o forno, vai levar um tempo, vai ficar pronto, vai esperar esfriar.
para comer, não é aquela coisa assim. Eu me lembrava do exemplo dele outro dia, eu fazendo um bolinho de banana para ela e ela da porta da cozinha se observando, e eu: "Ó, vai agora". Então assim, né, mas você acredita que essas crianças, essa nova infância tão jovem, tão cheia de perguntas, tão cheia de vida, também tem esse papel de nos desacelerar? Eu digo por mim, porque assim, a minha filha conseguiu isso, me desacelerar. Do trabalho, hoje eu busco trabalhar com condições que me dê mais tempo de qualidade com ela, em que eu possa dar o banho dela, em que eu possa almoçar com ela. Então, assim, isso para mim se tornou uma prioridade. Desacelerou o pai também, que saía às 6 da manhã e voltava 8 da noite. Hoje, quando ele faz isso, ele vai almoçar em casa, porque quer ver no meio do dia. Então, também tem essa missão, essas crianças que estão aí tão atentas a esse mundo tecnológico, mas também de desacelerar a gente? Olha, se eles terminam fazendo isso por nós, né, quando nós nos vinculamos a eles, mas eu acho que é sempre importante que eles não sintam que eles são os responsáveis por isso, porque senão é muito peso para as costas de Sim, uma pessoa de sim. 10 quilos, entende? Aham. Eu acho que a gente precisa sempre colocar para eles que o prazer da presença é uma escolha nossa, Sim. E não né. aquela coisa de: "Ai, deixei de trabalhar por causa de você", né. Isso, Não dá esse exatamente. peso. Exatamente. Mas optei porque eu quero viver isso com você, Isso, porque eu quero porque isso é partilhar, porque eu importante quero para mim. exato. E porque a gente ganha muito, né. Isso. É como você estava falando aqui da sua visão e do coração, quanto expande quando a gente tem esse olhar, né, que os filhos trazem pra gente. E outro dia eu estava lendo sobre toda essa transformação da mulher ao se tornar mãe, e que dizia assim: "Depois de 2 anos, só depois de 2 anos você vai voltar e os hormônios voltam e você vai voltar a ser você mesma". E assim, eu nunca mais vou voltar a ser aquela que eu era antes. E que bom que não, que bom que uma Silvana muito melhor, justamente porque a maternidade, assim como a paternidade, quando a gente escolhe viver isso, realmente não delegar isso, dá uma outra visão pra gente. A gente consegue olhar as coisas com um outro olhar, com mais ternura, com mais carinho, né, com mais cuidado de ver uma outra coisa e, como você disse, lembrar: "Quando eu chegar em casa eu vou contar", né. Então de estar atento a esses movimentos, né. Essa ideia de voltar a ser o que era antes é uma ideia profundamente triste, né, Sim. porque ela é uma ideia que constrói uma certa rigidez Uhum. do mundo em relação a nós, sobretudo em relação às mulheres, Sim. porque, a mulher, nessa cultura, a mulher que decide, eh, devotar um pouco mais de tempo para a criação dos seus filhos, é vista no mundo do trabalho como uma mulher que está perdendo. Que não está conectada com a sua ambição, que, sabe, se descomprometeu Eu com já ouvi o mundo isso, do sabe, assim: trabalho. "Ah, porque agora você só quer cuidar de Marina", Isso, né. isso. Mesmo eu trabalhando, mas assim, numa proporção ou em horários, né, que me possibilitem estar mais com ela. Então Isso. há isso, de Há fato. isso, certamente, Sim. né, e com o pai pior ainda, É isso que eu ia falar, né, com o pai muito mais, muito né, mais, muito mais. muito mais. É De muito de mais estranho esse para o pai que homem. vai almoçar em casa, ou esse pai que consegue um dia chegar no finalzinho da tarde, porque vai pegar o filho no colégio, ou porque quer enfim, que faz esse movimento, ou como lá em casa que ia levá-la pra natação. Então, assim, para outras pessoas que olham: "Nossa, não trabalha? Uma hora dessa, 10 da manhã, tá com essa menina dentro da água", né. Isso, Então a sociedade também tem esse olhar, né, isso, de isso, de julgamento mesmo dessa isso, pessoa que sai ali: "Não tá trabalhando porque tá em casa agora", isso. né, porque É. fomos criadas que o papai saía de manhã cedo e só voltava à noite. Isso, exatamente. Então, essa essa disponibilidade para a criança, para a paternidade, ela tem sido alvo de estranhamento, Uhum. né, e não tem jeito de ser diferente, Sim. né. Esse estranhamento ele vai acontecer porque a gente está se deslocando de um lugar, que, como eu disse há pouco, muito ancestral, Uhum, né, uhum, muito antigo. uhum. E a gente está construindo um lugar social novo. Toda vez que a gente muda essas peças do xadrez dos lugares sociais, a gente vive e convive com o estranhamento, com a crítica, com o julgamento. Então, esse pai que faz essa escolha, ele precisa ir se preparando no caminho, porque não dá para fazer isso antes. Uhum, Enquanto ele for fazendo essas escolhas, ele vai ter que se haver com essas dores, de ser julgado, de ser percebido como uma pessoa menor, né. No grupo a gente escuta, por exemplo, teve muita demissão na pandemia, né, uhum, muita gente uhum. perdeu emprego. Sim. Então a gente escutou, na pandemia, de pais dizendo assim: "Eu virei uma pessoa invisível", inclusive em relação à minha própria família de origem, em relação aos meus amigos,
porque eu passei a ficar com os meus filhos, Sim. certo? Aham, E a minha companheira estava trabalhando e cuidando da renda da casa também. aham. Então, nesse momento em que eu assumo um papel, historicamente mais relegado ao feminino, Sim, eu fico mais invisibilizado. sim, Então, isso também tem um lado interessante, porque esse cara começa a ter muito mais empatia com o lugar em que a mulher sim. tradicionalmente é vista na hora que ela é só uma cuidadora, Exato, né? só a dona de casa, Só a né. dona de "Ah, você vai entrar, casa. só a dona de casa", né, É, só. você não trabalha, É, exato. né? Então, mas tem uma dor aí na hora em que esse homem é visto como uma pessoa menor pelos pares. Isso Uhum. é uma dor. Sim, sim. Justamente por não perceber essa mudança, Uhum, né. E essa mudança, como você disse, desse movimento que está acontecendo e que é muito recente sim. ainda, se a gente pensar assim, né. E esse olhar é impressionante como as pessoas, e essa semana falando sobre paternidade, como as pessoas estranham o pai sendo pai, né, a mãe permitindo que esse pai seja pai, também dando esse espaço, e esse homem também tendo esse lugar de cuidar, de proteger, e não só de bancar, né, e de Isso. estar ali à frente disso. E há um ponto quando a gente fala, se pensarmos nessa coisa de bancar e trazendo aí essa coisa também da classe social e das esferas, como isso se movimenta, há uma sensação de que quanto mais se tem esse poder, esse valor financeiro, menos esse homem estar para a família, né. Há essa sensação também de que para ele: "Pô, eu tô aqui, eu tô trabalhando o tempo inteiro, eu tô provendo tudo, tá minha família tá lá, e eu tô aqui, né, resolvendo tudo". Então, assim, há uma sensação também de quanto mais ele tem, também esse homem há um distanciamento dessa família. Mas isso infelizmente tem acontecido em todas as classes, porque se Sim, você for pensar, vamos pegar aqui um motorista de aplicativo, aham, entende, sim. que tem que fazer o O corre o dele. corre dele suado e muitas horas por dia isso também o afasta desse lugar, Sim. né, então ele também vive essa dor, Uhum, né. uhum. Agora, é verdade que, na cultura brasileira e na cultura familiar brasileira, a gente sempre trocou, convivência por consumo, Sim. né. Então, toma aqui um presente e não me cobre a minha presença, Uhum, uhum. sabe. Eh, a gente tem muitas famílias que funcionam desse jeito, Sim. né. Toma aqui, eu te dou tudo. Eu tive uma paciente aqui em Salvador, muitos anos atrás, mas foi uma cena muito emblemática. Ela era filha de um diretor de uma empresa Uhum. e ele trabalhava em São Paulo. Então ele precisava sair daqui de Salvador no domingo à noite, passava a semana toda em São Paulo, chegava na sexta noite ou no sábado de manhã. E ela disse para ele, em sessão de terapia familiar, ela disse a seguinte frase: "De você eu tenho tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, menos o que eu realmente quero, que é você". Disse tudo. E aí é o preço, né, é o preço que se paga pelo, né, talvez o ter menos, né, diminuir um pouco aquela renda, mas estar mais ali, Isso. tivesse um outro impacto na Por isso é vida. que a gente estava falando que tem renúncia. Sim, sim, Tem sim, renúncia, sim, nessa história tem renúncia, sim, né. Se você quiser assumir mesmo essa história ao longo da vida, sim. né, e não é só na infância, não é Uhum. só durante a licença, Aham. dos 4 meses da sua companheira, se você quiser assumir isso como Sim, um projeto, sim, você vai recolocar as outras áreas da sua vida em uma outra dimensão para que a sua experiência com seu filho e do seu filho com você tenha um lugar ali, ó, reservado, sim, sim, sabe, como um projeto sim. e não como uma coisa esporádica. E que, assim, nada será como antes, quando a gente pensa na construção da família. Pensando numa família homoafetiva, pensando numa família heteroafetiva, a inserção, essa criança que chega, ela muda também essa configuração enquanto casal. Sim, Enquanto esse relacionamento dos 2 pais, ou de 2 mães, ou do pai e da mãe ali, há uma mudança e há um tempo para esse reencontro, né, sim, enquanto sim, casal. sim, sem dúvida. Porque, a transformação com a chegada de um filho, ela não é só de se adaptar
aos cuidados. Tem muita gente que coloca isso do ponto de vista mais operativo. Uhum. Acostumar com o fracionamento do sono, Sim. acostumar com os novos ritmos, né? A família passa a ter que obedecer um certo ritmo que tem Ter a uma ver rotina, com a né. rotina do sono, a rotina da escola, a rotina do passeio, a rotina de tudo da vida, da rotina da Sim. comida, né? A gente, de uma certa forma, a chegada de um filho dá uma virada conservadora na vida, porque você tem menos flexibilidade para meter o louco, assim, no tempo, Sim, "Ah, não sei o que né. eu vou almoçar É, hoje", né. A partir do exatamente, momento que então a criança tem que saber exatamente, que você tem que ter tem que comida, saber, tem que saber. né. É. Então e não é só disso que se trata a Aham. crise do casal. Sim. A crise do casal tem a ver com um desencontro esperado, a partir da transformação da identidade dos 2. Se a chegada de um filho me transforma, não é com essa pessoa que eu me casei. Sim. Então eu vou precisar primeiro entender quem sou eu, me apresentar para ela e falar assim: "Olha só, deixa eu te contar uma novidade. Aquela pessoa que você conheceu e se apaixonou lá atrás, tá ligado? Não tá mais aqui diante de você. Então eu vou te contar, eu vou te você precisa atualizar seu HD, porque, eh, tinha coisas que faziam sentido para mim que não estão fazendo mais, não me pergunte por quê, mas rolou, e tem coisas que faziam sentido e eu não estou ligando a mínima. Então a gente precisa se reencontrar e se comprometer numa série de conversas e de alinhamentos aqui entre nós, para a gente construir uma nova interseção, Uhum, né, uhum. possível com estas pessoas reais que estão aqui. Sim. Assim, tudo muda mesmo, é impressionante. Eu lembro quando eu estava grávida, me diziam assim: "Ah, você vai ver, até seu armário vai mudar". Eu falava: "Ah, por quê? Porque é mãe, a pessoa tem que se vestir diferente?". Não é porque tem que se vestir diferente, é porque a gente muda. E Aham, muda completamente, eu não me vejo mais naquelas roupas, né. Eu troquei lá o salto, a plataforma por uma rasteira ou por um tênis, porque é o que eu me sinto mais confortável. Então, assim, não é porque eu quis ou porque eu acho que devo, é porque aconteceu, né. É algo isso. que vem involuntário, da nossa transformação. E, assim, você falando isso, dessa conversa da franqueza, de dizer: "Ó, aquela que você conheceu lá atrás não é mais essa", ou "Ó, aquele cara que você não é mais esse aqui", né. Eu me lembrou uma conversa outro dia com uma amiga minha e ela falando do quanto estava chateando ela, do marido sempre falar isso, de: "Ah, quando a gente se conheceu não era assim. Ah, quando você era minha paquera não era assim, agora", né. E aí eu no telefone eu já arretada, porque ela toda trazia sempre isso, eu falei assim: "Você tem que dizer a ele que não é assim, que não vai ser assim nunca mais, porque agora vocês têm filhos, você tem vida, você tem família, entendeu? Tem mercado pra fazer, tem conta pra pagar, tem escola pra levar, tem menino pra buscar. Acabou, diga a ele que quer sair, já era. Só se for outro relacionamento, porque é esse, já era". E aí ela ficou parada assim, eu falei: "Pode dizer, pode dizer. Se quiser, mande até meu áudio". Que eu já estava por aqui, eu falei: "Não, tá bom". Né, pô, pra dar real pra esse cara, assim, que meu filho, aquilo ali foi outra etapa, já passou, agora é outra, né. Sim, e que ele se sinta convidado Sim. para subir nesse carro da mudança, sabe, para não só reclamar da mudança dela, para ele se perguntar: que eu estou só testemunhando a mudança dela e também não estou prestando atenção no meu potencial de ser transformado por essa experiência, Aham, né? aham. Porque se eu estou do lado de fora desse processo de mudança, é porque eu não estou me envolvendo com essa história. Eu estou do lado Exato, de fora. exato. Se eu tô aqui observando, dizendo: "Poxa, não tem mais aqui", né. É porque Isso, eu tô no olhar de espectador, né. isso. E aí puxa algo que você traz também e que fala muito bem, que é com relação ao medo, né. Eu vi uma fala sua que dizia sobre esse medo de se envolver, de se relacionar, de assumir compromissos, de se mostrar para o outro e de se expor. Isso também, às vezes, é o medo que traz esse bloqueio dessa pessoa que não se permite viver aquilo ou mudar, ou entender que tem ali uma outra configuração. É esse É, medo porque afetivo? veja, o medo é a emoção mais básica da vida. Não tem nenhuma emoção mais básica, mais chão da vida do que o medo. A Aham. gente pode passar dias sem sentir alegria, pode passar dias sem sentir saudade, pode passar dias sem sentir ciúme, mas a gente não vai passar nenhum dia sem sentir medo. De alguma coisa a gente vai ter medo em algum momento do dia, Uhum, né? Eh, porque o Vinícius dizia, né, Vinícius de Moraes: "São demais os perigos dessa vida". A gente se conecta com essa ideia, uhum. né? Eh, então o medo, ele funciona como uma espécie de, sinal amarelo, né, pra gente refletir se é isso mesmo que a gente quer, se é isso mesmo que a gente vai decidir, se tem
alguma mudança de rota importante, é o medo que nos Uhum, alerta, uhum, né. Então, veja que a gente começa a tal da decisão que a gente diz que é muito racional, uhum. a gente não começa pelo cérebro, pela mente, a gente começa pela víscera, a gente começa sentindo medo, né. A gente "Mas será que isso vai dar certo?", Sim, né. Então sim. isso é medo. Vai, mas vai com medo, né, aquela coisa, vai com Isso. medo mesmo, mas vai. Então, o que que acontece na biografia masculina, né, falando dos homens, Aham, né, nós não somos ensinados a assumir os nossos medos. O homem, ele é ensinado a se colocar com uma performance infalível diante do mundo, como se ele tivesse que ser o tempo inteiro um super-homem, uma pessoa que não teme nada. Eu costumo até brincar no grupo de homens, que homem, adulto não tem medo, tem receio. pra não dizer que tá com medo, É tá com isso. receio, né. E aí eu chego e falo: "Gente, não é receio não, é cagaço". Tá todo mundo aqui se borrando de medo de algumas coisas e a gente precisa falar disso. E a gente precisa assumir isso, porque a gente só, vive uma experiência se a gente assume que ela existe. Enquanto a gente nega, ela exerce uma influência sobre a gente e a gente é só passivo daquela Uhum, sensação. uhum, Mas para a gente lidar com medo, a gente precisa encarar. Encarar significa assumir que ele existe, sim. né. Eh, bom, aí o que que acontece na transição para a paternidade em relação ao medo? Eh o que que vai acontecer comigo se eu realmente entrar nesse túnel que parece meio sombrio, que eu não sei muito bem como eu vou sair do outro lado, Uhum, né. Se eu for muito transformado a ponto de querer abrir mão de algumas escolhas que eu fiz até aqui, o que que vai acontecer comigo? O que que vai acontecer com a minha imagem social? O que que vai acontecer com a minha vida? O que que vai acontecer com os meus planos? O que que eu vou precisar fazer de adaptação para se ajustar a esse meu novo aham, eu, né. Então, o homem, ele é ensinado a ser muito mais conservador em relação aos seus afetos uhum, e ousado em relação às suas metas profissionais. Então, o tempo inteiro, o discurso que ele escuta na vida social é assim: a sua vida profissional é o eixo da sua identidade. Todo o resto orbita em torno dessa parte da sua biografia. Não sim. permita que o resto atrapalhe essa biografia. Isso começa lá atrás, por Uhum. exemplo, um adolescente que está fazendo terceiro ano do ensino médio, se preparando para o Enem, começa a namorar. Ele vai escutar da família dele: "Meu filho vai te atrapalhar no Enem". Porque assim, o trabalho, o desempenho é a meta masculina. Aham, aham, Entende? aham. E tudo que é afetivo é como se fosse uma espécie de impureza que atrapalha o desempenho, acadêmico, Sim. profissional, né. Então o cuidado à criança é esse afeto que entra como essa impureza, que atrapalha, que tira o foco, Uhum, né. Tem um movimento que está acontecendo, eu trabalho muito com empresas, com uhum. escolas, né. Muito com homens também, com grandes líderes, assim, alta liderança, e tem um movimento novo acontecendo, tipo: "Eu não posso participar dessa reunião, porque eu vou levar meu filho no médico, eu vou na reunião da escola". Sim. Isso não acontecia. Que bom, né. Que bom que tem Pois esse é, movimento novo acontecendo, mas né. assim, na hora isso é uma torta de climão, na hora que o Sim, cara joga isso aí, numa grande empresa, nossa, né, né nesse não? ambiente não tem ninguém, né, só tem você, É, né, exatamente, né. exatamente. Isso é visto quase como um motivo, assim, como se fosse uma máscara para preguiça, para o não enfrentamento, Uhum, uhum, para o descompromisso com o trabalho, uhum. entende? Sim, Então tem muitos homens que têm medo de perder oportunidades profissionais se eles se envolvem com a paternidade. olha aí, tá vendo. E é um movimento, nossa, olha onde a gente tá Olha chegando, onde a né. gente está chegando. E que bom que estamos chegando e tendo esse movimento para que isso seja cada vez mais normalizado, Sim, claro. né. Ontem conversando com um pai aqui, que ele tem um livro lançado, né, Bora Pai, João, e aí ele estava aqui, eu falei assim: "João, eu vou fazer o contrário hoje, eu vou perguntar", porque normalmente quando é o contrário, né, quando é a situação de que o pai está em casa cuidando da criança, quando você vê uma mãe na rua de noite, né, você não pergunta, ou você pergunta, você faz aquela pergunta: "Ah, e o filho ficou com quem?", né. Isso. Nossa, a criança tá com quem? Porque se você tá agora 8 horas aqui,
porque é a responsabilidade da mãe, né, daquele olhar. E quando é o homem que está ali às 8 da noite dando uma entrevista, não há essa pergunta, né: "Nossa, essa Isso, criança ficou com quem?". Eu isso. brinquei com ele, eu falei assim: "Não, se você tá aqui, então os meninos ficaram com quem, né?". E aí ele falou: "Não, tá com a minha esposa", mas assim, de se inverter isso Sim, e esse claro, olhar, né. Por que claro. que a gente só cobra dessa mulher e não cobra Isso desse chama homem? machismo estrutural. Exato, exato. E tem uma amiga, assim, que foi muito engraçado, que ela dá muito na lata, jornalista também, e aí outro dia perguntaram a ela na rede social sobre o filho, alguma situação, e ela respondeu assim: "Ele tem pai", né, e foi crucial. Então, assim, ele tem pai, tipo, Amei olha, muito né. ela, amei muito. Né, então assim, já deu logo ali na lata, Isso, isso, pra pessoa entender por que que você só pergunta isso pra mãe, né. exatamente. Então trazer isso e essas transformações. Alexandre, que papo maravilhoso. Meu Deus, eu sabia que eu ia querer te segurar aqui por horas, porque olha, nossa senhora, mas não vamos encerrar antes de falarmos da esperança. A esperança a gente planta, que é o seu próximo livro, em janeiro vai ser lançado e já estou ansiosa. Me conte mais dessa Olha, esperança. no ano passado, eu tive um dia que eu acordei, eu abro o livro contando essa cena. Eu acordei, assim, e abri o portal de notícias e tinha toda a história da guerra lá no Oriente Médio, Aham. e aquilo me deixou, assim, num estado de desesperança, de desalento, que eu falava: "Deus, eu não acredito que a gente está vivendo isso em 2024", né. Eh, a gente caminha, caminha, caminha e não aprende, né. Tem um pedaço da humanidade que entra nesse looping repetitivo, autodestrutivo, com a Uhum. vida, consigo mesmo, com a natureza, com o tempo. E eu entrei num estado de muito desalento e eu tive um ato, comecei a ler Pedagogia da Esperança do Paulo Freire, que é Aham. um dos livros que são marco de referência do meu trabalho. Paulo Freire é um autor que eu visito muito na minha prática, e comecei a ler. E comecei a construir uma ideia de escrever um livro sobre esperança. Uhum. No seguinte sentido, como é que a gente ajuda uma pessoa que está vivendo essa cena que eu vivi, assim, no Aham. dia que você está desconectado com "isso aqui vai dar certo, minha Sim. vida vai dar certo, o mundo vai dar certo, o futuro vai acontecer", né. Como é que a gente apoia essa pessoa, no sentido dela não se sentir tão mal, Sim. né, de reconhecer essa dor e Sim. dela poder construir uma jornada rumo a um lugar menos Sim. inóspito para se Aham. habitar, né, emocionalmente. Então esse livro nasceu com esse propósito, de ser uma leitura que convide as pessoas a visitarem as suas desesperanças e fazer uma caminhada rumo à esperança, porque o Paulo Freire nos ensinava que a esperança é uma caminhada, é movimento, que a Uhum. gente não recebe a Uhum, esperança, assim como uma uhum, luz. uhum, A uhum. gente tem que produzir movimento para gerar Sim. esperança. Então eu junto ideias de Paulo Freire, de Ailton Krenak, que para mim é o maior filósofo brasileiro vivo hoje, e Milton Nascimento. Que Então eu junto sensacional. esses 3 homens conversando na minha cabeça, e esse livro nasce disso aí. A esperança é a última que morre, de fato. Olha, a esperança, ela é uma necessidade, ontológica, assim, ela é uma necessidade humana. Quando a gente está desconectado da esperança como uma possibilidade, não como uma certeza, a gente adoece, a gente fenece, a gente fica muito mais frágil nessa Uhum. condição, né. Então, quando a gente se vê muito distante da esperança, a gente precisa caminhar em direção a ela de volta. É É disso preciso que se trata acreditar, esse né. livro. É, Acreditar para viver, né. isso, Acreditar, crer, imaginar também, né, e buscar essas isso, coisas, buscar né, sobretudo. sobretudo. Tem outros que você me falou que está também no forno. Tem mais 3 que eu estou escrevendo, tem um infantil para sair. Ah, é? Tem Me um conte. infantil tem um infantil que vai se chamar De Onde Nascem as Perguntas. É um Legal. livro de filosofia para criança, sobre essa possibilidade da gente fazer qualquer pergunta sobre qualquer coisa da vida, Uhum. né. E dessa a liberdade crítica para olhar para o mundo e fazer perguntas boas sobre a vida, é o que faz também a vida ter sentido, Sim. né. Então, isso na vida de uma criança é uma coisa muito séria. Eu escrevi um livro que pode ser lido tanto por crianças quanto por adultos, Uhum.
porque muitas vezes nós adultos perdemos também essa conexão com o direito de Sim, perguntar, sim, de fazer sim, perguntas novas, sim. né. As perguntas novas reinventam a vida, elas refundam a existência. Então Uhum. a gente pode ir para lugares muito diferentes quando a gente se permite fazer perguntas novas. Vai sair pela editora Melhoramentos, não sabemos se ainda esse ano ou início do ano que vem também. Maravilha. E os outros, esse infantil e os outros? É, tem um que vai ser com a Monja Coen, que eu estou escrevendo, Aham, que nós ainda não definimos o tema, foi uma aham. ideia da editora se Sim, juntar com a Monja, então a gente está aí se lendo, ela está me lendo e eu estou lendo sim. ela, para a gente Ah, depois uau, juntar uau. as nossas as nossas literaturas. E tem um que eu estou escrevendo já, e um outro que vai ser em parceria, não posso dizer ainda, mas, são 3 livros que vão ser escritos ainda esse ano para ser publicados em 2025. Então, ano que vem eu tenho 4 livros para ser publicados. Uau! E quando vier a Salvador novamente ano que vem, por favor, retorne para me contar Sim, desses tá livros, hein. bom, tá bom. Olha, eu quero te agradecer demais pela sua generosidade, disponibilidade, né, simplicidade e naturalidade em estar comigo aqui nessa entrega incrível, né, trazendo e conversando sobre tantos assuntos que a gente precisa mesmo dar luz a esses assuntos, né, e ter vozes potentes como a sua para trazer isso cada vez mais na nossa mente e principalmente para o nosso coração. Ah, muito obrigado. Foi uma alegria, uma conversa que o tempo não passou. Obrigado. Né? Obrigado por essa produção tão bonita aqui do seu podcast, a ideia, sabe, a sua condução e a todo mundo que nos assistiu. Possibilidade da gente conversar sobre esses temas que parecem corriqueiros, mas não são, assim, tudo que é simples, tudo que é íntimo, tudo que é profundo, precisa ter tempo para se falar disso. Perfeito. Pode deixar uma mensagem final aqui para o pessoal que está acompanhando. Ah, eu quero só desejar que a gente possa, fazer a contracultura desse tempo acelerado. Né, e que a gente possa combinar com os afetos da nossa vida, que a convivência, olhos nos olhos, ela sempre vai valer mais do que o Wi-Fi. Sempre. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Obrigado, querida. Obrigada, Obrigado, incrível, incrível. Que honra, que honra. Muito obrigada. obrigado. Pessoal, que incrível hoje esse nosso bate-papo, hein? Quero lembrar vocês que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tive a honra de conversar, de receber Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, escritor, palestrante, que trouxe tanto para a gente nessa nossa conversa. E quero deixar aqui para vocês também encaminhem para os amigos, para as famílias. Vamos conversar mais sobre as nossas relações. Espero vocês toda quinta aqui no Mãe Pode comigo, Silvana Freire. Um grande beijo, até a próxima.